Sou casado, tenho 3 filhos, o Alexandre Augusto de 11 anos, a Isabela com 5 anos e o Samuelzinho com 3 anos. E para mim é uma honra, uma alegria estar aqui para compartilhar os ensinamentos da Palavra de Deus com vocês. Quero, honrar a pessoa do pastor Fernando, juntamente com a sua liderança, por essa iniciativa. Porque deixa eu te falar uma coisa, a Palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus estava perecendo por falta de conhecimento. O povo estava deixando de usufruir dos benefícios de Deus, da Palavra de Deus, porque não conhecia essas verdades. E hoje nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais no conhecimento dessas verdades e ter a nossa vida transformada, impactada e avançar ainda mais naquilo que Deus tem para nós. Amém? Então glória a Deus pela pessoa do pastor Fernando, sua liderança, que tem tratado, queridos, com amor você. Ele está cuidando de você, está cuidando do seu ministério, daquilo que Deus tem para você. Então não esqueça depois de dar um forte abraço dele e agradecer, porque um homem de Deus que tem dedicado a sua vida ao ensinamento, ao ensino da palavra, dedicado a sua vida a formar líderes, a alcançar vidas, é digno de honra nessa terra. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Eu quero compartilhar, aproveitar aqui e participar do tema, que foi, acho que foi a enquete, né, da noite, do amor. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz para nós amarmos o inimigo, não é verdade? Como que eu posso amar o inimigo se eu não sinto nada por ele? Muitas das vezes, se ele for verdadeiramente o inimigo, a tendência do nosso coração é ter raiva do inimigo, não é isso? Mas a palavra de Deus nos fala isso, por quê? Porque o amor de Deus, ele não é o amor que eu tenho pela minha esposa, que você tem pelo seu irmão, no sentido do amor natural. Deixa eu te falar, você pode não ter afinidade com uma pessoa, você pode até ter tido raiva de uma pessoa por algo que ela fez, você não compartilha das mesmas ideias com ela, mas ainda assim você pode amá-la. Porque o amor de Deus vai além do nosso sentimento. Porque ele diz: amar o vosso inimigo, ou seja, independente do que você está sentindo, ame. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder orar como você pode, ore por ele. O amor de Deus vai além daquilo que o nosso sentimento quer trazer a nós. Amém? Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Queridos, olha só, que tema maravilhoso. Hoje nós vamos andar um pouco pela palavra, amém? Graças a Deus, se vocês gostam de ouvir a palavra, ler a palavra, nós vamos ter a oportunidade hoje, na manhã de domingo, de estarmos compartilhando dessa palavra. E o tema diz o seguinte: obreiro aprovado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se existe um obreiro aprovado, significa ou não que pode existir um obreiro reprovado? Sim. Se existe a condição de aprovado, é porque ele também pode ser reprovado. Mas graças a Deus, quando nós nos dispomos a ouvir a palavra, estamos caminhando para sermos aprovados. Amém? Porque à medida que conhecemos a palavra, alinhamos a nossa vida a ela, e o Senhor vai nos aprovar. Aleluia. O Senhor é bom. Queridos, quando a gente ministra a palavra, às vezes a gente pode confrontar alguma coisa que esteja na sua vida. Talvez a gente possa tocar aqui em algum ponto que esteja presente na sua vida. Mas graças a Deus eu não conheço ninguém aqui, a não ser o Ednei, é um colega de trabalho. Então não sei da sua vida, não sei o que você anda fazendo, deixando de fazer. E eu quero dizer o seguinte para você: se a palavra de Deus tocar em algum ponto, falar a você algo que você tem errado, deixa eu te dizer, olhe para frente, dê uma glória a Deus e sorria. Ninguém vai saber que é com você. Ninguém vai saber que você está errando nisso. Não precisa se manifestar, amém? Você vai se corrigir de acordo com a palavra. Mas da mesma forma, se você perceber algo que você é tocado aqui na palavra de Deus, e você diz: estou andando nisso, agradeça a Deus, porque isso é apenas uma vacina então para você. Porque coisa boa, queridos, é nós sermos vacinados. Porque a vacina chega para nos proteger. Quando de repente vem aquele vírus, aquela bactéria, ela não pode nos atingir, porque estamos vacinados. Então, se existem coisas para corrigirmos em nossa vida pessoal, nossa vida ministerial,
ministerial, glória a Deus, porque é uma oportunidade de fazermos isso. E se está tudo bem, está tudo certo, glória a Deus, porque estão sendo vacinados novamente, recebendo mais uma dose dessa vacina, que é a palavra de Deus. Amém? O Senhor é bom. Nós vamos falar a respeito dos dons ministeriais. Os dons ministeriais foram estabelecidos por Deus. Os obreiros, nós temos os 5 dons, nós temos os obreiros, os diáconos, temos várias, vamos dizer assim, vertentes dentro da igreja que foram chamados para trabalhar. E você está encaixado em uma delas, amém? Eu quero perguntar para você, levante a sua mão, você que é obreiro, diácono, presbítero, pastor, evangelista, mestre, profeta, amém, glória a Deus, a maioria aqui, o cenário voltado realmente para eles, para vocês. E eu quero perguntar a você, foi Deus ou não foi que estabeleceu os dons ministeriais? Dentro da palavra dele nós vemos que está estabelecido isso. Esses dons estão estabelecidos em sua palavra. E a primeira citação dos dons ministeriais, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai bom. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, a partir do verso 28. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Ora, vós sois o corpo, a partir do 27, amém? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, então conte comigo, apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha só, queridos, a gente identifica facilmente aqui apóstolos, profetas, doutores, que são mestres, amém? Depois milagres, que você pode, milagres, dons de curar, que você pode ver a manifestação disso no ministério do evangelista, e socorros, governo, e governo se refere a pastor, variedade de línguas. Olha só, nesse momento aqui eu quero me ater a socorros. Queridos, se você não percebe que você é um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre, um apóstolo, se você vê se eu não tenho chamado para ser um diácono, um presbítero, nada disso, deixa eu te falar uma coisa: você foi chamado para o ministério de socorros. Dentro da palavra nós vemos o ministério de socorros que abrange toda a igreja. Toda a igreja tem um chamado. Deus não criou você de qualquer forma e te lançou neste mundo para viver até a volta dele, até o dia que você morrer fisicamente. Todos nós recebemos um chamado, temos um propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se você está aqui nesta noite e não consegue perceber, ou você tem convicção, se você tem convicção de que Deus não te chamou para nenhum desses ministérios, você foi chamado para o ministério de socorros. O que é o ministério de socorros? Queridos, socorros já fala de socorrer. Você foi chamado para socorrer pessoas. Você foi chamado para socorrer, talvez Deus tenha te chamado para ir aos hospitais, Deus tenha te chamado para ir à casa de recuperação, levar a palavra, orar por pessoas. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas fora dos 5 dons ministeriais, você pode identificar algo que Deus te chamou. Talvez você perceba algo que você gosta de fazer. Aí você diz para mim: não gosto disso, não gosto de orar, tenho vergonha de pregar a palavra. E eu pergunto: o que você faz? Aí você diz: eu sou médico. Você acha que Deus não tem um propósito para você? Se Ele te chamou para ser um médico, Ele quer que você seja um excelente médico. Através da sua medicina você vai abençoar pessoas, porque existem pessoas, e não são poucas pelo mundo, que não conseguem crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de cura, e você é um instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Pastor, eu não tenho chamado, sei lá, o meu negócio é cuidar dos meus negócios, da minha empresa.
Talvez o Senhor tenha te chamado para ser um grande empresário, para investir no reino. Porque o que alcança as pessoas é a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, para essa igreja estar aqui estabelecida, para se manter essa energia, a água, todos esses equipamentos, depende de recursos financeiros. E talvez Deus esteja te usando como empresário para abençoar essa igreja, abençoar outras igrejas ou abençoar o reino de um modo geral. Então você não pode dizer que não há um propósito de Deus para a sua vida. Ah, mas eu não sei de nada, eu não vejo nada. Então você precisa estar mais em consagração ao Senhor, em maior sensibilidade à voz do Espírito, para descobrir aquilo que você tem, para descobrir para que o Senhor te chamou. Não limite Deus nos seus conceitos, nas suas concepções a respeito do que é servir ao Senhor. Esteja aberto. Na sua profissão você pode servir ao Senhor. Um policial, quando ele trabalha na rua, ele teme ao Senhor, ele entende que ele é um instrumento de Deus para trazer uma paz sobre a sociedade. Porque a igreja de Deus, enquanto está aqui, está livrando o mundo de muitas coisas. E olha que o mundo tem sofrido muito. Mas onde quer que você esteja, onde o Senhor tiver colocado você, entenda, você é um instrumento de Deus ali. E Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Nós vamos nos focar mais nos dons ministeriais, nos diáconos, nos obreiros, como a gente fala naturalmente. Mas entenda, queridos, que todos esses conselhos da palavra se encaixam para a sua vida. Amém? Não pense que você está aqui perdido, porque não tem nada a ver comigo. Eu vim porque o pastor falou, mas não sei para quem eu vim, não tenho cargo na igreja. Você serve a Deus no seu dia a dia, onde você estiver, você é instrumento de Deus. Amém? Porque a igreja, deixa eu te falar, eu gosto de falar muito lá na igreja. Nós não viemos aqui, nós não estamos aqui na terça, quinta, domingo, ou seja, dias de culto aqui, para vivermos uma vida social. É maravilhoso você encontrar o seu irmão, dar um abraço dele, conversar, até se divertir, é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, a igreja do Senhor foi estabelecida nessa terra para alcançar vidas. Amém, queridos? Então o nosso destino não é simplesmente se reunir como igreja, ir para casa e quando for domingo que vem eu volto como compromisso religioso, como um clube social. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus tem um propósito para a igreja que você faz parte. E Deus tem um propósito para você, individualmente, que é a igreja de Cristo e que precisa alcançar vidas, de formas diversas, da forma que Ele te chamava. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. O livro de Efésios, no capítulo 4. Deixa eu só me servir uma água aqui. O livro de Efésios, no capítulo 4. A partir do verso 7. Vocês acharam? Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só, subiu o cativo o cativeiro e fez o que? Deu dons aos homens. Os dons foram dados por Deus aos homens. Quando Cristo Jesus subiu, Ele nos capacitou, Ele nos deu alguns dons. E qual o objetivo de Deus fazer isso? O que foi que Jesus falou em João capítulo 14, verso 12? Que as obras que eu fiz, vocês farão, e obras ainda maiores farão. Então foi para isso que Deus capacitou a sua igreja com dons. Ele subiu aos céus e Ele falou assim, eu agora, lá na cruz Ele disse, está consumado. Ou seja, o que eu tinha que fazer, eu fiz.
E agora, subindo aos céus, Ele nos deu as ferramentas. Vou dar uns aos homens. O Espírito Santo Consolador desceu, veio no lugar de Cristo Jesus e hoje nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou. Então, queridos, entendam que nós como igreja temos a responsabilidade de fazer as obras que Cristo Jesus fez. E Ele disse ainda, para você ser mais ousado, obras maiores você fará. Amém? João, vamos lá. João capítulo 14, vai lá comigo. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Sabe quando a igreja de Deus... Eita, derramei uma água aqui. Quando a igreja de Deus, queridos, conhece a palavra, se enche da palavra, mergulha nessa palavra, ela começa a entender a capacidade, ela começa a entender o poder e a grandeza daquilo que Deus nos deu. Nós como igreja de Deus, nós não somos um povo tapado. Eu lembro que quando eu cresci dentro da igreja, eu acho que se perdeu um pouco, mas tinha-se muita ideia de crente, era aqueles ali, um povo bitolado. Não, se você não tem estudo, você não tem nada, você é um povo bitolado, você é crente. Mas deixa eu te falar, a igreja de Deus é um organismo vivo nessa terra, grandioso e poderoso, para transformar as vidas, para transformar essa paisagem, para transformar este mundo. Mas você e eu precisamos nos apegar a essas verdades, entendê-las e sermos ousados naquilo que estamos fazendo. Nós não estamos aqui pedindo favor para ninguém, nós não estamos mendigando. Deixa eu te falar, aquilo que você e eu temos, o mundo está precisando. Muitos deles não sabem, mas quando alguns descobrem que eles vêm correndo, porque eles têm a convicção de que nós temos aquilo que eles precisam. E João capítulo 14, verso 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Eu já fui para o meu Pai, não vou fazer mais nada disso aqui. Vocês farão as obras que eu faço e farão obras maiores. Agora, porque talvez você e eu não estejamos fazendo essas obras, porque talvez não tenhamos lido isso. Ah, pastor, já li isso aí desde criança, eu ouço falar nisso. Então, por que não temos nos levantado em ousadia para fazer essas obras? Está faltando ousadia para mim e para você, para nos levantarmos com convicção e entendimento de quem nós somos. Sabe aquela música que nós cantamos aqui? E quando nós entramos na glória, não é isso? Como é que é a letra? Entramos na quem já pisou, né? Não quer sair. Deixa eu te falar porque você não quer sair, porque você não sai da presença de Deus, porque a presença de Deus veio habitar dentro de mim e dentro de você. É por isso que nós podemos cantar com ousadia que essa glória não sai de nós não desejamos que essa glória saia, porque esse Espírito habita dentro de mim e de você, e esse Espírito nos capacita para fazer as obras maiores que o Senhor nos fez. Porque Jesus falou obras maiores, a gente pensa, Jesus curou o enfermo, Ele curou o cego, a mulher com fluxo de sangue Ele sarou, pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Se eu fizesse pelo menos isso já estava bom. Mas deixa eu te falar, Ele tem mais. Aí você me pergunta, o que mais, pastor? Não sei, mas Ele diz que tem obras maiores do que essa. E deixa eu te falar uma coisa, qual a obra maior que tem de você ganhar uma vida para Jesus? Ela pode estar na cadeira de rodas, cega, surda, muda, seja como for, mas essa vida aqui é passageira e você garante a eternidade para ela. É uma obra maior do que qualquer restauração física, é a obra da salvação em Cristo Jesus. E você tem essa palavra dentro de você, você tem esse Espírito dentro de você que te capacita a fazer essa obra. Não precisa pensar em coisas mirabolantes, além do natural, queridos. Obras maiores farão. Pensa nisso, a grandeza que é isso. Porque as pessoas podem sofrer fisicamente aqui, que não é a vontade de Deus, mas ainda assim, se na terra elas passarem, sentindo essas dores, tendo sofrimentos, e você conseguir essa vida para o Senhor, falar do amor de Cristo, ganhar uma vida dessa, esse período de 30, 40, 80, 100 anos que ela viver na terra, vai ser nada se comparado à eternidade que ela tem com Cristo. Então não existe momento, não existe razão para você e eu dizermos,
não temos nada para fazer. Não fui chamado para fazer nada.